noite a todos. Bom, quem está chegando a primeira vez, sejam muito bem-vindos, tá? Eu me chamo Sandro Ribeiro, sou educando do curso de Educação Mediúnica do Águas de Aruanda e estou completando agora em janeiro 3 anos que eu cheguei aqui nesta casa, né? E aqui estou. E uma coisa muito importante que eu carrego muito na minha vida é que sempre que eu dou um passo à frente, sempre que eu conquisto algo, eu sempre faço algo em gratidão. Então, significa que hoje eu estou dando um passo em gratidão. Estar palestrando hoje sobre esse tema fantástico é muito mais do que abordar um tema. Isso é um sinal que minha vida andou, prosperou e que aqui estou em gratidão a esta casa, aos mentores, aos dirigentes e todos os colaboradores que aqui estão. Então, já começamos com meu muito obrigado, né? O tema de hoje é o momento certo para agir. Por incrível que pareça, tem muita semelhança com as diretrizes do Águas de Aruanda. Agora, Fábio e Thiago colocando como está alinhado esse tema e como nós somos, né, condicionados a tomar determinadas decisões que não percebemos, né, e às vezes não tomamos as decisões certas para as nossas vidas. Então, quem sou eu na fila do pão, né? Então, imagine vocês que há quase 3 anos atrás eu cheguei aqui no Águas de Aruanda e foi uma caminhada muito interessante até chegar nesse tema aqui, né? Além de educando, eu também sou professor universitário e também trabalho com marketing. Então, quando eu cheguei mais ou menos há 3 anos aqui, meu ritmo de vida era mais ou menos como o bode gaiato, que é uma piada em um contexto nordestino. Então, 3 anos meu ritmo de vida era assim. Não é possível que a vida seja só limpar a casa, pagar boleto e rejeitar a ligação de São Paulo, né? Mais ou menos, muitos de nós começamos a ter esse ritmo. E em um dos atendimentos com o pai Damião, ele chegou para mim e disse assim: filho, hoje eu não vou passar nenhum chá, nenhum banho. Eu vou pedir que você se olhe durante 7 dias no espelho e por cada dia você vai se olhar por 10 minutos. Aprenda a se olhar, aprenda a se conhecer, a se reconhecer e você vai começar a entender quem é você nesse mundo. Aprenda a comer devagar, apreciando o alimento. Aprenda a conversar devagar, a chegar, a respirar e tantas coisas que no dia a dia tão frenético nós vamos nos perdendo e de certa forma vão influenciar diretamente nos nossos processos decisórios e decisões importantíssimas em nossas vidas. E pode ter certeza que ali foi um pontapé inicial. Não sabia eu, no convite de Ana, que iria culminar quase 3 anos depois em um tema que é justamente sobre o momento certo de agir. Por que eu botei esse sinal aqui? Eu vou contar uma história muito interessante que fala sobre os processos decisórios em nossas vidas. Um dia estava eu numa faculdade particular dando aula, já estávamos no último horário e quando mais ou menos por volta das 21h35 a sirene de incêndio toca. Então de imediato peguei minha sacola e disse: pessoal, vamos embora, vamos sair o mais rápido possível. Peguei minha sacola e fui saindo da sala e observei que ninguém veio atrás de mim. E eu: pessoal, a sirene está tocando, vamos embora. E ninguém se moveu. Eu disse: olha, já que ninguém vai embora, eu vou fazer o seguinte, eu vou. Se eu não voltar, é porque o fogo está pegando mesmo, viu? E saí da sala. E quando eu cheguei nos corredores, eu percebi que ninguém tinha saído, apenas um aluno tinha saído e seguiu o fluxo e eu desci. E ninguém mais veio embora. Cheguei lá embaixo, constatei que realmente não tinha nenhum fogo, voltei para a sala. Quando voltei já estava na hora de encerrar, disse: pessoal, vamos embora. Realmente
porque não tem nenhum fogo. Mas aquilo me preocupou. Porque muitas tragédias aconteceram porque muitos ignoraram os sinais. E aí, no outro dia de manhã, eu recebo uma mensagem no WhatsApp do coordenador maior, perguntando o que foi que aconteceu, porque eu tinha saído da sala de aula e que queria conversar comigo. E aí eu chego na sala de aula, né, na sala do coordenador, e digo: olha, eu saí porque eu vi um sinal de incêndio, e se um sinal é colocado para informar que algo está errado, assim eu vou responder, eu tomo minha decisão. E eu digo mais: se esse sinal tocar 1000 vezes, eu irei sair 1000 vezes. Porque o sinal, ele me dá uma perspectiva para que eu tome a decisão que algo errado está acontecendo. Porém, nós não somos treinados, nós não somos educados a corresponder a determinados sinais que venham a exigir de todos nós decisões rápidas. E engraçado que quando eu estava finalizando a conversa com ele, entra um rapaz do corpo de bombeiros, que foi o único rapaz que saiu no corredor comigo. Ele era da brigada de incêndio e veio tomar uma satisfação na instituição, porque naquele momento ninguém saiu durante o alarme. E ele estava ali justamente para fazer uma auditoria, para colocar as instituições em um patamar de treinamento para que as pessoas pudessem corresponder a medidas de emergência. Isso me gerou uma reflexão muito profunda de o quanto nós não estamos antenados a um processo de decisão. Uma pergunta que eu sempre faço, principalmente quando estou conduzindo alguns grupos: você conduz a sua vida, ou a vida conduz você? Cada um já parou para pensar? É você que está conduzindo a sua vida, ou é a vida que está conduzindo você? Você está tomando as decisões corretas da sua vida, ou você está deixando a vida tomar decisões por você? Para que a gente possa entender, olha uma frase interessante, tá? Hoje eu fico alegre, amanhã eu ficarei triste. Hoje viverei toda a alegria possível e deixarei para viver a tristeza amanhã. Autor desconhecido. Mas sabe onde é que essa frase estava? Na ala infantil do campo de concentração de Auschwitz. Uma criança, sabendo da incerteza do próximo dia, ela tomou uma decisão de colocar uma frase motivacional para ela mesma. Hoje eu fico alegre, eu vou viver o dia plenamente hoje. Eu vou deixar para ficar triste amanhã, mas hoje eu vou ser alegre, vou viver minha alegria. Amanhã eu fico triste. Mas quando chegava na outra manhã, ela estava viva, porque queria ler, hoje eu fico alegre, amanhã eu vou ficar triste. Ela decidiu colocar um ponto emocional, motivacional, para que se mantivesse sempre alegre e não se deixasse abater por uma adversidade. Só lembrando, pessoal, rapidinho, no final nós teremos a dinâmica rápida. A Ana está aqui com a caixa da dinâmica, então no final é uma coisa rápida mesmo, para a gente entender um pouquinho. Então, olha que isso foi uma criança, ela criou um ponto para que ela não pudesse sucumbir durante a tristeza, tantas lamentações, tantas pessoas que foram embora, né? E aí, como nós estamos falando sobre tempo e agir, eu trago a primeira passagem, que é de Jesus Cristo, né? Da Bíblia, na verdade. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todos os propósitos debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de colher. E colher o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de chorar e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar. Quantas palavras? Todos nós iremos provar um pouquinho de cada situação na vida. Iremos chorar, iremos rir. Iremos fazer chorar, iremos também curar. Iremos passar por situações de dor, mas também iremos passar por situações de alegria.
Mas o importante é que cada situação, independente do que você tenha vivido ao longo do tempo, essa situação ela foi necessária para que você chegasse exatamente aqui, com a experiência que você tem hoje, não a de ontem. A de ontem foi necessária de certa forma. Então, existe o tempo. E possivelmente ainda você não tenha vivido determinadas experiências, possivelmente você venha viver, porque faz parte da experiência humana aqui na Terra. Você viver determinadas experiências no seu tempo certo, no seu tempo correto. Tudo tranquilo? Alguém emocionado? Tudo na paz? Toda ação, ela envolve escolhas. Então, toda ação que você vai tomar envolve escolhas. Se vocês perceberem, vocês estão nesse exato momento em uma escolha. Vocês escolheram estar aqui e permanecer também aqui. Isso foi uma escolha. Como muitos também, por motivo maior, escolheram outros caminhos no dia de hoje. Normal. Então, toda ação, ela vem, quem antecede uma ação é uma escolha. Nós temos 4 tipos de escolhas. E vamos analisar um pouquinho esses 4 tipos de escolha. 1. Eu tomo as minhas próprias decisões. Vamos falar um pouquinho do nosso mapa interno. 2. Eu decido não agir. Eu espero o momento certo. Desculpa, ali saiu 2 replicado, tá? Mas é um 3. Eu não decido, eu omito. 4. Deixo de decidir por mim. Eu deixo que outras pessoas decidam por mim. Eu transfiro a responsabilidade. O primeiro que nós iremos debater, eu tomo minhas próprias decisões. Onde buscar as decisões mais acertadas para a minha vida? E aí é uma coisa que nós sempre nos perguntamos. E eu sempre fiz muito essa pergunta. Por que Deus silencia quando mais preciso tomar uma decisão? Perceberam isso? Que quanto mais você precisa tomar uma decisão, mas parece que do outro lado existe um grande silêncio. A primeira coisa que eu aprendi sobre isso é que na hora da prova o professor só observa. Isso é fato. Toda prova vai exigir dos seus mentores, de Deus, que silencie para ver aquele momento que você tanto se preparou. E uma coisa muito interessante. Quem acha que aqui, essa palestra, ela serve muito para quem está assistindo, na verdade, para quem está falando, é o principal avaliado, é o principal que precisa realmente entender. E a partir do momento que um tema é definido, o palestrante vai passar por diversas situações que vai comprovar aquilo que ele está falando, para saber, será que é da boca para fora mesmo, ou realmente você está praticando aquilo? Então, por quê? Primeiramente, essa é o nosso entendimento que você está passando por uma avaliação. E aí, eu me deparei justamente com esse contexto, com esse livro, né? Você, da Elizabeth Scott, né, da Claire, você é autor da sua própria vida. Deus é o coautor. A primeira vez que eu vi a capa do livro, eu disse assim, que nada, esse livro, tá vendo? Deus é que realmente ele manda na minha vida, Deus é... Eu não vou nem comprar esse livro. Mas aonde eu ia, me bateu com esse livro, parece que o livro estava me provocando. Onde eu ia, esse livro aparecia, eu disse, e um dia eu disse, eu vou levar esse livro para que eu possa ler. E aí é uma coisa muito interessante, que o livro ele faz uma abordagem que, bom, se você está na Terra e você diz assim, é a vontade de Deus, não, Deus quer isso, se Deus quisesse realmente, ele teria feito, ele estava aqui na Terra e faria. Na verdade, Deus colocou você para seguir o seu propósito e Ele apenas dá as orientações. Ou seja, a missão é sua, a história é sua e você que tem que galgar essa história. Você que tem que tomar as decisões. E Deus, Ele apenas acompanha como um orientador, como um mestre, orientando realmente em todos os processos. E depois eu vim entender que realmente, eu não estou aqui para brincar, não estou aqui de férias. Estou aqui realmente para construir e tomar minhas decisões. E comecei a compreender melhor que tudo aquilo que eu entrego na responsabilidade de Deus por algo que eu não fiz, eu era o responsável. Então, é muito fácil transferir. Não, foi Deus que não quis. Eu estou jogando totalmente a responsabilidade. E aí vamos entender por que também nos tornamos Deus.
Todos nós, sem exceção, todos possuem uma consciência divina dentro de si. O Deus que nós buscamos às vezes tão longe, uma parte dele habita dentro de nós. A gente vai ver isso agora. Esta energia é chamada de consciência divina, nos auxilia na jornada, orientando-nos numa tomada de decisões mais acertada, com base no respeito, no amor, na evolução e aprendizado. Ele quer que você faça a sua história, ele quer que você escreva sua própria condução, ele quer que você realmente tenha suas próprias vitórias. E ele se colocou como um coautor dentro de você, uma parte dele está dentro de você. Uma parte tão forte que você pode se comunicar com ele a qualquer momento. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Não sabiam isso? E aí eu trago uma outra passagem de Pai Damião. Além dos livros, também no site do Águas, vocês podem consultar todos os textos, todas as mensagens do Pai Damião, Pai Benedito e outros mentores. Inclusive você pode buscar por tema, né? Aqui foi o Pai Damião, né? O título desse texto, né, dessa mensagem foi Sigam em frente, sem muletas e sem bengalas. Olha que interessante, no dia 4/2/17, preste atenção na força que está sendo guiada dentro de cada um de vocês, falando e executando exatamente na mesma sintonia. Então significa que essa força ela vem do mesmo ritmo que você quer vencer, que você quer avançar. Percebe? Ele disse, está lá fora, está dentro, cada um já carrega. Então significa que para tomada de decisões, você já tem alguém, uma força superior dentro de você. A parte dessa força está dentro de você. Basta que você possa acessá-la. Mas como iremos acessá-la? E aí mais outro trecho também, né, desse mesmo texto que Pai Damião passou, dessa mesma mensagem. Não percam mais tempo, mergulhe-se e enxergue o diamante que existe dentro de cada um de vocês. Não vamos perder mais tempo. Essa ilustração, ela traz tudo aquilo que bloqueia esse nosso contato, tá? Nós temos essa orientação divina para a tomada de decisões mais acertadas, mas determinados fatores acabam bloqueando. Dentre eles, tá? Nós entramos em uma vibe, e aí me lembro com toda a propriedade dessa orientação Pai Damião para olhar no espelho. Vamos pegar aqui, fast food. O que é fast food? Coma rápido. Analisem comigo. Realmente existe a necessidade no Brasil, com 2 horas de almoço, que tenhamos que comer tão rápido? O fast food foi implantado nos Estados Unidos, a priori, porque lá se ganha por hora. Então, o indivíduo ele come em 15 minutos para voltar para o trabalho, porque ele ganha por hora. 2 horas de almoço é muito tempo que ele vai perder dinheiro. E tem consequências de uma alimentação tão rápida, onde você não consegue saborear o alimento. Mas nós começamos a adotar um tipo de padrão na nossa vida, que olhamos muito mais para fora, no fast food, vamos comer rápido, e ainda com a música muito acelerada, para que você realmente coma muito rápido, mais rápido que o normal, e caia fora para dar a vaga a outro, do que você ir se conectando, agradecendo aquele alimento, entendendo que o alimento que está indo para o seu corpo, porque esse Deus, essa força divina, ela mora dentro de você. Preservar a saúde faz parte dessa conexão. O fast food, ele vai na contramão dessa conexão, onde não serve para a nossa cultura. Só para vocês terem ideia, existe o slow food, é uma corrente contrária na Suécia, onde diz coma devagar. Nasce na Suécia, começa a ganhar outros países, e é uma coisa muito interessante. Se você ler os artigos sobre slow food, eles prezam para que você coma devagar, que se alimente muito bem. Geralmente as pessoas que vão chegando nos trabalhos, quem vai chegando cedo vai estacionando um carro mais distante, para que as pessoas que vão chegando um pouco mais atrasadas consigam estacionar o carro muito mais próximo do escritório, e assim tenham uma tranquilidade, uma qualidade de vida, não chegar tão correndo assim.
Os prazos que se dão para os projetos lá são prazos de acordo com a capacidade daquele profissional. Então, vamos pegar empresas construtoras, né? Eles vão perguntar à sua equipe de engenharia: qual o prazo que vocês querem para construir esse complexo de edifícios? Eu quero 10 anos. Tudo bem, sem problema. Você vai fazer 10 anos, contanto que você faça o melhor projeto. Então vai na contramão do imediatismo, que é um outro fator que tira essa conexão. Tudo para ontem. Nós aprendemos a palavra do modismo: tudo para ontem. Então comemos rápido, vamos beber rápido e agora vamos atropelar nossa vida, tudo para ontem. Todos lhe dizem o que fazer, o que é bom para você. Não querem que você encontre suas próprias respostas. Querem que você acredite nas respostas deles. Pare de escutar os outros e ouça o que tem no seu interior. Esse aqui é um filme chamado O Poder Além da Vida, que é uma história verídica, muito bom, eu sugiro, né? Que é uma história de um ginasta norte-americano que um anjo começa a orientar ele, né? E ele diz: olha, pare de ser influenciado por uma massa que não serve para você, de informações que não servem para você, e comece a se conectar com tudo aquilo que vai levar você realmente para o seu caminho. Então, como é que nós conseguimos estabelecer essa conexão? Já começamos a entender que, primeiramente, nós precisamos entender que existe essa força dentro, esse recurso, essa força dentro de nós, que é parte de Deus. Seja íntimo dessa força, crie uma intimidade. Eu particularmente chamo essa força de divindade, mas você pode chamar de Deus, deusa, Senhor, Senhora, contanto que você estabeleça uma conexão com você mesmo de intimidade. Reserve um momento diário para essa comunhão. Ame-se, porque cada vez que você estimula esse auto-amor, mais essa força ela vai começar a brotar e compartilhar com você, ajudar você em decisões, né? Vai mostrar os caminhos. Tenha uma alimentação saudável, tenha uma vida mais reta possível. Então é um compromisso. Quanto mais eu sou uma pessoa que honra meus compromissos, eu decido andar muito mais pela verdade, olhar pelo próximo. Quanto mais você caminha numa direção de paz, porque essas decisões levam você para um estado mais de paz, mais você vai começar a entender que aquilo que você disse que foi o destino que trouxe para você, na verdade, foi sua conexão com essa energia superior. Evite informações de baixo nível vibracional. Então, infelizmente, às vezes a gente está navegando pelas redes sociais e começa a ver todas aquelas informações negativas. Eu já mudo para um outro canal, já vou ver Camp, já vou ver Discovery Channel, já vou ver Animal Planet, já começo. Então, ultimamente os noticiários trazem muita carga informacional negativa. Eu já mudo, já vou ver como é que os peixes, como é que o salmão se reproduz, e já acabo tirando, porque de certa forma isso traz a gente para um nível muito baixo de consciência, e você já começa a se identificar com aquela situação que não é sua. Você já começa a entrar na simbiose de uma situação que ela não pertence a você. E descanse na paz do Senhor. A primeira vez que eu ouvi essa expressão foi de um colega meu, que ele era pastor. E ele disse assim: Sandro, descanse na paz do Senhor. Eu vou morrer? Porque realmente nós proferimos a palavra como alguém morre, né? E ele me explicou que quando nós fazemos um pedido, quando nós pedimos uma resposta dessa energia que está dentro de nós e descansamos, esquecemos, deixamos que essa providência ela cuide, a resposta no seu tempo certo ela virá. Ela vai indicar qual caminho você deve seguir e analisar se realmente é viável. Quer ver um exemplo? Quem aqui nunca pensou em uma pessoa que não via há 15 anos? Cadê José? José, por aqui anda, não vejo há 15 anos, por aqui anda José. E aí você continua fazendo seus afazeres.
vai na esquina comprar um pão, quem está lá? José. O que foi que aconteceu? Isso é chamado sincronicidade. Possivelmente a presença de José já estava programada, mas o fato de você ter pensado e relaxado, esquecido, fez com que esse encontro fosse possível. Ou seja, é uma manifestação desse mapa interno que diz: esse aqui é o caminho. Ele está dizendo: esse aqui é o caminho. Peça orientação, faça por onde, cuide muito bem, ame-se e descanse na paz do Senhor. Esse descanso é você não criar ansiedade, não criar expectativa, você não querer antecipar os fatos. E as respostas, elas vão aparecer para que você tome essas ações no tempo certo. Tudo tranquilo? Decisões resultam em consequências. E aí uma colega minha, ela estava conversando uma vez que nós não, em determinados momentos nós não temos como escapar de determinadas decisões. E o outro colega disse: nós temos sim. E aí citamos, por exemplo, as Forças Armadas. Se uma pessoa não se alista, ela não tem, é obrigatório o alistamento militar. E ela disse: não é obrigatório. Se você não fizer, simplesmente você vai arcar com as consequências, você vai sofrer as sanções da obrigatoriedade, da não, de interrompida obrigatoriedade. Mas você tem essa opção de não se alistar, porém vai sofrer as consequências de não ter seguido por esse caminho. Então não existe certo e errado, o que existe são decisões e suas consequências. Se você for perceber, nós somos livres. E vamos chegar em um ponto que vamos debater isso. Somos livres para qualquer coisa. Nunca tivemos tanta liberdade em nossas vidas. Porém, essa liberdade que veio parar em nossas mãos, precisamos de muita sabedoria para tomar essas decisões. Porque, sendo acertadas ou não, as consequências vêm. Sendo consequências boas ou não tão boas. O hábito é um problema. Só precisa estar consciente de suas escolhas e ser responsável pelos seus atos. E por que eu botei isso aqui? Nunca houve tanto amor na Terra. Eu botei essa imagem aqui para falar justamente isso, sobre a liberdade de escolha. Uma vez eu peguei 2 jovens conversando, e um estava pregando para o outro: mas o mundo está perdido, esse mundo está uma violência incrível, e esse mundo, se você for ver, já está bom, já está na hora de Jesus voltar e realmente tomar o que é dele. E eu disse: eu discordo. Pegando um pouco o gancho de Divaldo Franco, nunca teve tanto amor, tanta paz como nós estamos tendo hoje. E eles ficaram um pouco sem entender essa passagem. Deixa eu explicar. Vocês já pensaram na época medieval que se matava por brincadeira? Alguém queria o seu território, que ia lá e simplesmente e tomava de você. Já pensou na época da escravidão que você não tinha o direito de ter sua própria vida, simplesmente você era arrebatado das suas terras e você não tinha mais o poder de escolha da sua própria vida? Então, hoje, cada um decide o que é melhor para a sua própria vida. Hoje nós temos essa liberdade. Então, se você observar, por mais que existam os casos que são inevitáveis pelo mundo, mas nós temos a nossa liberdade de escolha. Hoje, o estudo está disponível para todo mundo, certo? Mas a escolha de estudar ou não, cabe a cada um. Hoje, cada um tem a opção de fazer um uso muito bom dos produtos naturais, de uma boa alimentação, como também de produtos tóxicos, químicos. Essa escolha está na mão de cada um. Não somos mais obrigados a consumir A, B ou C, a fazer isso ou aquilo. Porém, essa escolha é nossa. Se eu decido estudar, é uma escolha única, exclusivamente minha, e eu vou ter as consequências por estudar. Então percebe que de certa forma estamos numa era da liberdade. Porém, às vezes não sabemos o que fazer com essa liberdade. Então nessa ação, precisamos de muita cautela para tomar decisões com tanto poder em nossas vidas.
decisões impensadas levam a consequências trágicas. Então, temos um auxílio divino dentro de nós, mas precisamos também realmente tomar decisões muito acertadas. Tem um ditado indiano que diz o seguinte: acredite muito em Deus, mas feche muito bem a porta do seu carro. Então, isso é uma decisão de não entregar essa responsabilidade totalmente nas mãos de Deus. Conhecimento não é o mesmo que sabedoria. A sabedoria está em agir. Vamos pegar o mesmo exemplo que nós tivemos lá no início daquele alarme de incêndio que tocou. Eu sei que alarme tocando de incêndio é fogo. Isso é conhecimento. Sabedoria é você pegar a sua sacola, avisar todo mundo e se retirar. Muita gente tem o conhecimento, poucos têm a sabedoria. Poucos que receberam informações vão ter a sabedoria de aplicar na sua vida. E isso eu não tomei consciência, não foi há longo tempo, eu tomei recentemente. A partir do momento que você se utiliza de conhecimentos e começa a aplicar, por exemplo, um banho de mar, quando você está estressado, eu já sabia que um banho de mar ele ajuda muito em vários processos biótico natural, mas eu não tomava. Quantos banhos, quantos chás, quantos recursos da natureza diz assim, ó, está aí nas suas mãos. Você sabe, você tem o conhecimento, mas a liberdade de escolha de transformar conhecimento em sabedoria vai depender da iniciativa e decisão de cada um. Aqui está meu filho Gabriel, aqui sentado. Por mais que eu o ame, por mais que eu goste dele, mas da porta do colégio para dentro, só ele vai poder escrever por ele. Eu não posso fazer por ele. Só ele vai ter que ler por ele. Então ele sabe ler, sabe escrever, ele tem o conhecimento. Mas se ele vai fazer muito bem feito, a sabedoria, só ele pode tomar essa decisão por ele. Né, pai? Item 2. Eu decido esperar o momento certo. Mais uma vez, pai Damião, com sua sabedoria. E isso aqui, pode ter certeza, foi uma das mensagens que nunca saiu e nunca vai sair da minha mente. Desfolhe-se quantas vezes for necessário. E aí um trecho muito interessante, muito bonito, que nos orienta sobre o tempo. Tá? Eu tirei um trecho exatamente do que mais meu coração bateu nesse dia. Se uma folha permanece com medo da desfolhagem, coloque em risco todo novo que se chega. Isso também envolve decisão, porque às vezes um ciclo já encerrou e uma folha que você não quer deixar ir pode fazer com que as outras folhas não venham a nascer no seu tempo. Por muitas vezes também um ciclo já tinha encerrado na minha vida e eu estava lá segurando, tentando voltar e segurando, e a vida parando, e eu segurando, e a vida assim, ó, tome uma decisão, tome uma atitude, deixe esse ciclo ir embora. Esse texto aqui foi um divisor de águas. Essa mensagem para Damião nesse dia, eu fiquei uma semana como uma vacina. Você toma uma vacina e fica processando os anticorpos para dizer, era a chave que eu precisava deixar embora um ciclo, porque uma folha só estava atrasando todos os processos. Nesse ponto aqui, tem uma história muito interessante sobre você tomar a decisão. Eu decido esperar o momento certo. Pegando até meu filho hoje como exemplo, Gabriel, né? Gabriel, ele nasceu no dia 2 de novembro. Desculpa, de outubro. E aí, quando chegou na última semana de setembro, a médica disse o seguinte, olha, até o dia 9, 5, não foi? Até o dia 5 ele pode vir. Já está tudo tranquilo, já estamos esperando ele, mas se no dia 5 não apresentar nenhuma contração, vamos partir para a cesárea. Mas nesse tempo aí, a qualquer momento, pode, inclusive se quiser agendar também. E aí vamos esperar o tempo de Gabriel. Só que o avô de Gabriel, né, o pai de Clara, minha esposa, ele
faz aniversário no dia 1º de outubro. Imagine a pressão, as pessoas falam, não, mas vai ser uma homenagem muito bonita ao avô, que venha nascer no dia 1º, por que vocês não programam o parto? E vai ser uma coisa muito bonita, então me chaveco para cá, e chaveco para cá, e nós tomamos uma decisão. Gabriel virá no tempo que ele quiser, no momento certo. E chega o dia do aniversário do sogro, dia 1º, estamos lá e o pessoal, mas seria tão bonito e tal. Gabriel virá no tempo que ele achar melhor para ele. Isso dia 1º de outubro, vira meia-noite, e quando chega às 2 da madrugada, olha as contrações. E Gabriel nasce no dia 2 de outubro, no tempo dele. O que é que isso quer dizer? Que às vezes colocamos a perder algo por tal do imediatismo. Nós não sabemos esperar aquilo que está previsto para o seu tempo. Possivelmente, se tivéssemos antecipado, poderíamos colocar em risco todo um processo. Poderia não ter médico, o sistema do plano poderia cair, N coisas. E por quê? Por um mero capricho de não saber esperar o que o tempo reserva para o seu tempo. Porque o tal imediatismo, a nossa onda, a nossa vibe, que tudo é para ontem, acaba tirando do seu tempo o que é do seu tempo. 3. Eu decido não agir. O que é que esse ponto, nesse momento de agir, nos traz? Esse aqui é um fator muito interessante. No maio de 2015, houve aquele rompimento da adutora do Rio Poxim. Nesse exato momento, quando aconteceu o fato, nós estávamos no supermercado, na fila do caixa exatamente. Eu tinha encontrado um colega que estava na frente, e ele disse assim, Santos, você não sabe o que aconteceu, uma adutora caiu e vai faltar água na cidade toda e não tem previsão para retorno. A primeira coisa que eu fiz foi dar um cavalo de pau com um carrinho, fui na seção de piscina e fui comprar uma piscina. Para quê? Já pensando em armazenar água em casa. Quando a gente chega em casa, eu instalo a piscina, cheguei correndo em casa, botei uma mangueira e comecei a encher a piscina e saí para avisar alguns vizinhos que estavam justamente, que tinha acontecido, que pudesse prevenir. E muitos vizinhos diziam assim, olhavam para mim e estavam lendo uma revista e diziam assim, para mim tudo bem, minha caixa d'água tem 2.000 litros, não estou nem aí. E chegava para outro, por mim pode faltar água um ano, minha caixa d'água tem 2.000 litros. Eu comecei a perceber a indiferença nas pessoas, que ali de certa forma é uma gravidade. Passa 2 dias, chega um dos vizinhos e diz assim, olha, você não sabe o que aconteceu, o pessoal veio aqui para casa, esqueceram a torneira ligada, saíram e os 2.000 litros foram por água abaixo. Você tem um balde d'água aí para me emprestar? Temos. Mas às vezes, quando chega uma informação que você quer prevenir ou você é prevenido, significa que o que fazer com aquela informação? Que tipo de prevenção? Se você olhar muito aprofundadamente esse exemplo, a dengue não é um problema somente de saúde pública, é um problema cultural e educacional, onde eu não me importo com as larvas que um mosquito vai procriando dentro da minha casa. Eu já tive dengue, estou imunizado, também está tudo ótimo. Existem consequências muito ruins quando eu não decido tomar uma decisão. 4. Eu deixo que decidam por mim, eu transfiro a responsabilidade. Eu entrego o poder da minha vida na mão dos outros. Isso aqui é uma coisa muito interessante, tá? Eu coloquei esse lobo aqui porque os lobos e os caninos, eles precisam de liderança. Então o que acontece? Quem estuda os lobos, muitos pesquisadores, sabe que existe o macho alfa e ele estipula a liderança. A própria alcateia vai se colocar abaixo dele porque os caninos precisam ser liderados. Mas acontece que às vezes numa casa a família não tem o senso de tomar poderes, ou seja, não tem decisões, e o cachorro, como ele precisa tomar decisão, ele acaba assumindo a família.
ele acaba mordendo todos os integrantes, porque ele se colocou como o líder daquela família. Então, uma coisa muito interessante que os animais nos mostram é que, quando existe uma falta de decisão, nós transferimos a responsabilidade, o próprio animal vai lá e toma a iniciativa dele. E aí a gente percebe, muitas vezes, que nós temos um problema sério na sociedade. Nós não conseguimos tomar decisões, nós transferimos a responsabilidade para o outro, e quando isso acontece, significa que a sociedade ela passa por um problema de identidade. Onde é que nós encontramos? Esse problema ele acontece nas famílias, acontece na vizinhança, ele acontece nas empresas. As pessoas não assumem mais suas responsabilidades, ou pior, não querem mais assumir os seus atos com medo da punição. Eu coloquei essa imagem aqui para ela representar um fato muito interessante, como às vezes surge esse problema de assumirmos a responsabilidade. Será que fomos preparados para assumir os nossos atos? E aí tem uma história muito interessante na formação de uma sociedade, ou que começa na família. Uma criança com 5 anos, o pai chama essa criança e diz: filho, vem aqui. O papai não quer que você minta jamais, certo? Certo. Se você mentir, o papai vai bater em você. Vai mentir? Não. Melhor, se você mentir, o papai vai botar os seus dentes para dentro. Espero que você não minta. Tá bom, papai. E a criança vai. Quando a criança vai, o telefone toca e o pai grita de longe: se for para mim, diga que eu não estou. E a criança diz: não, peraí, já tem o telefone, se eu mentir ele vai me bater. Eu vou dizer a verdade. E a criança diz: ele está. E ele vai apanhar porque falou a verdade. Imagine a confusão na cabeça da formação das crianças, e nós crescemos sem saber se falar a verdade ou não, qual o mais prejudicial. Então, omitindo e mentindo, nós não temos tantos danos. E nossa sociedade aprendeu a ter um relacionamento sem assumir as devidas responsabilidades, porque nós não sabemos o que é certo e errado. Então, será que se eu andar pelo caminho, não mentir, ser íntegro, eu vou sofrer as punições? Às vezes a sociedade ela é punitiva com aquele que é correto, porque desde berço a cultura é que ser correto tem punições. Então, em determinados momentos pagamos esse preço alto pela, que não é o certo. Precisamos remodelar a formação da base para que possamos instruir nossas crianças de uma forma mais coerente. Chegamos já numa reta final. Essa aqui é uma obra de arte chamada O Naufrágio da Medusa. Essa obra de arte nos ensina muito, não é pouco não. Ela foi de 1816 por Théodore, que é um artista francês. Esse naufrágio aconteceu justamente nesse ano, 3 anos antes do quadro ser pintado, entre a França e o Estreito de Gibraltar. Só que esse artista, após o naufrágio, foi lá coletar o depoimento dos sobreviventes para retratar justamente em sua obra de arte. E ele chegou à conclusão que nós seres humanos, estamos distribuídos em grupos e tomamos nossas atitudes, nossas ações de acordo com as nossas personalidades. E aí o primeiro grupo que ele retrata nesse navio, as pessoas que se entregam, que desistem na primeira dificuldade. Teve dificuldade, já desisti. Não quero mais. E dificuldades sempre vão existir. O segundo grupo, as pessoas que não acreditam que as coisas vão dar certo. Então, tiveram os que desistiram, os outros que não acreditam que nada vai dar certo. Nada. Se você disser, o Brasil vai melhorar, eu não acredito. Você vai ser feliz? Eu também não acredito. Não acredito em nada. Os resistentes são aqueles que fazem os que acreditam desistir do seu percurso, do seu caminho, dos seus sonhos. E a obra de arte revela os últimos, os determinados. Só que aí tem um lance muito interessante. Observe que os determinados estão assinando para um navio.
Eles acenaram para esse navio durante uma semana. Um navio que nunca existiu. E por quê? Para que se mantivessem vivos, para que se mantivessem sempre na esperança que seriam resgatados. E foram resgatados depois de uma semana. Eles fizeram isso para que estimular todo o grupo a acreditar que existiria uma saída. Então essa obra de arte é uma obra de arte que hoje é colocada em grandes treinamentos, palestras motivacionais no mundo, porque faz entender em qual eixo, em qual nível desse quadro eu estou colocado no processo de tomar decisões na minha vida. Para finalizarmos, esse aqui foi uma grande inspiração para mim. Uma vez o jornalista chegou e disse assim: Ayrton Senna, por que antes de toda a corrida você para no carro e fica horas olhando para o vazio? Horas e horas. No caso eram minutos. O jornalista quis retratar em um grande tempo. E ele chegou para o jornalista e disse: é ali que eu ganho a corrida. É naquele momento que eu estou visualizando a minha vitória. É ali que eu decido o momento que eu vou atacar, o momento que eu vou ultrapassar, o momento que eu vou parar. Todas as minhas ações estão sendo planejadas nesse momento. Eu só faço materializar o que eu já planejei. Muito obrigado.